Muito bom. Então vamos lá, vamos dar início aos trabalhos, chamando o nosso primeiro convidado, professor, pesquisador Geraldo Chavarria. A palestra Fisiologia da Soja, do manejo à rentabilidade. Professor, a palavra é sua. Perfeito. Então agora está resolvida a questão da apresentação e a gente vai tomar, não é, novamente esse caminho nessa discussão. Lembra o seguinte, a gente falou sobre essa ideia de estabelecer uma relação do funcionamento da soja para, a partir daí, estabelecer estratégias de manejo com foco muito claro, e aumentar a rentabilidade do produtor. E aí, nesse cenário, eu vinha colocando para você o seguinte, toda vez que eu falo sobre um manejo, que eu falo sobre aumentar potenciais produtivos, eu gosto sempre de estabelecer que o estresse das plantas ele está sempre ocorrendo, certo? E um exemplo associado a esse ponto é que nós temos informações como essa, não é? Que, no caso da cultura da soja, nós temos um potencial genético que vai se situar na faixa de 300 sacas por hectare. Dependendo dos materiais e dependendo da massa de grãos dos materiais, esses potenciais eles podem ser ainda maiores. Se eu pego materiais que têm massa de 1.000 grãos acima de 210, 220 gramas, eu tenho potenciais ainda superiores, não é? E lembramos uma coisa, esse fator ele não é estanque, ou seja, o melhoramento genético ele segue trabalhando. E pela lógica chinesa, americana, argentina, brasileira, os ganhos genéticos eles ficam na faixa de 1,5% a 1,8%. Então, ano, certo? Então, esse potencial está sempre aumentando. Então, lembra um detalhe. Se porventura tu tiver um talhão de soja, tu conseguiu colher 100 sacas de soja e for me perguntar, professor, essas plantas elas se estressaram? Eu vou dizer para ti, sim. Obviamente, porque se elas não tivessem se estressado, tu colheria 300 sacas ou mais por hectare. Então é importante ter essa percepção muito clara. O estresse sobre a fisiologia da planta ele está sempre ocorrendo. O nosso objetivo, dentro dessa estratégia de manejo, dentro dessa ideia de pensar o manejo fisiológico, é de grande relevância entender não é as formas de mitigar, de reduzir esse efeito. Então, esse é o nosso grande desafio. E uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar, dentro de um conceito não de receita de bolo, mas num conceito de entendimento da matemática dessa cultura, da onde sai a produção, e isso é muito relevante, porque a soja ela tem um comportamento fisiológico, morfológico e fisiológico, que nós chamamos de característica metamérica. O que quer dizer isso, professor Geraldo? Basicamente o seguinte, aonde um determinado trifólio de soja está inserido, as reservas produzidas nesse trifólio pagarão, entre aspas, as contas produtivas do nó, no máximo um nó acima, no máximo um nó abaixo. Então, nós precisamos entender dessa clareza que a produtividade por si só, ela está na fertilidade dos nós. E nesse contexto eu uso uma métrica aqui só para me dar a capacidade de discussão. Claro que 20 nós por planta, eu não vejo isso no campo. Posso ver num concurso de soja solteira no Mato Grosso do Sul, mas numa condição de lavoura comercial, não é 8, é 12, 16 nós com fertilidade. Mas eu usei dessa métrica para chegar nesse valor. Claro que cada material vai ter as suas particularidades por si só. O nosso grande desafio aqui é o seguinte, 400 nós no metro quadrado. Por quê? Cada nó de soja ele pode me dar de 6 a 10 grãos, isso numa condição média, eu estou falando de 1,5 grama. 1,5 grama. Então, quer dizer, 400 nós vezes 1,5 grama, 600 gramas no metro quadrado. Certo? Lembrando uma coisa, não se trata de uma receita de bolo porque ela não existe, mas se trata de entender aonde é que está a produção da soja, a partir daí para estabelecer estratégias de manejo. Esse é o grande recado a partir dessa informação.
E todo ponto de trabalho, todo ponto de partida dos meus trabalhos vinculados à fisiologia, vinculados ao estímulo da planta, eles estão associados a esse tripé. E eu sempre vendo essa ideia de importância, de nós pensarmos essas relações. O primeiro ponto relevante é o sistema radical, é a parte da planta que nós não enxergamos. Brasil afora, as raízes têm limitação de crescimento por alumínio tóxico, compactação de solo, limitação de cálcio e fósforo ao longo do perfil, são as questões mais básicas. Em algumas situações, dobramentos vinculados à podridão de raízes, por fungos, pressões de nematóides, etc. Eu preciso entender e fazer com que essa parte baixa ela tenha uma capacidade considerável de crescimento. Lembremos uma coisa, pessoal, aproximadamente no Brasil, infelizmente, 70% do sistema radical está a 10 centímetros, isso é muito pouco. Dependendo do tipo de solo, se é um solo mais misto, eu posso guardar meio litro d'água aproximadamente. Se é um solo mais argiloso, 1,8 litro, 2 litros. Então, imagine que eu preciso aprofundar esse sistema radical para a planta beber água de maneira efetiva. Outro aspecto muito relevante, entendendo que a soja ela trabalha em fatias, chamamos ela de metamérica, como eu expliquei para vocês, dentro de um contexto fisiológico. Uma coisa importantíssima é a arquitetura, é a questão da chegada de luz e produto nos terços. Então, influenciar essa planta é de grande relevância. Entendamos isso, não é? Eu vejo muitas situações Brasil afora, às vezes de áreas com condições ótimas de fertilidade, mas com problemas vinculados à produtividade por si só, porque esse nível de fertilidade não associado a um ajuste populacional, a um crescimento adequado, me leva a uma condição de crescimento excessivo e a chegada de luz e produto é limitada. Então, eu preciso ter isso bem claro e estabelecer um diagnóstico. A gente vai falar um pouquinho sobre essa percepção de como nós podemos fazer essa avaliação do crescimento da soja por si só. Entendamos outro ponto, folha verde até o final. Eu quero fazer com que cada folha, cada funcionário da empresa soja trabalhe por mais tempo. Então, é muito relevante esse contexto. Se a gente aprofunda um pouquinho a questão da definição da produção da soja, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é uma planta com mecanismo C3 e nós temos a assimilação líquida de carbono. Tudo que ela vai ganhar de carbono, isso está associado à fotossíntese bruta. Tudo que ela vai fazer de fotossíntese, eu preciso de área foliar e folha a contento, e tem um lado negativo da equação. Ou seja, a respiração é o custo da empresa. Como qualquer empresa, até determinado ponto, esse custo é investimento. Vale a pena a planta aumentar a respiração para pagar suas contas. Agora, à medida que essa planta ela se estressa, o custo dela passa a ser maior e passou do limiar do investimento e agora é custo somente. Então, entendamos, situações de estresse térmico, por falta d'água, pressão de doenças, pragas, fitotoxidez, deficiência severa mineral, tudo isso vai fazer com que o custo da empresa planta aumente. E outra coisa que se fala muito pouco é um negócio chamado fotorrespiração. Uma coisa muito particular de plantas com o mecanismo C3, que é o caso das plantas de soja. Toda vez que essas plantas estiverem numa condição de restrição hídrica e excesso de luz, elas vão tentar dar os seus pulos para conseguir superar essa situação. E aí, nessa situação, nós temos perdas de produtividade. Então, essa é a métrica, não é? Essa é a métrica básica da equação da produção. Claro que tudo isso está pano para manga, como um todo, e uma série de coisas que a gente poderia falar. Mas eu quero que nós lembremos o seguinte ponto inicialmente. Como qualquer empresa, eu preciso aumentar o lucro bruto e reduzir os custos. Aumentar a fotossíntese e reduzir a respiração e a fotorrespiração. Agora, observa isso. Isso aqui é uma imagem
de uma percepção minha de 2 semanas atrás. 3 semanas atrás, para ser mais exato, rodando Mato Grosso, eu vejo áreas no entorno ali de Sorriso com um alto padrão, soja muito sadia, de cima a baixo, não é? 3 semanas atrás, nas últimas 2 semanas, lembramos agora que o Cerrado ele está com muita chuva, mais tempo fechado, mais sombreamento, é um ponto a se discutir também dentro da lógica da fisiologia. Mas há 3 semanas atrás eu faço essa imagem, observo que aqui tem uma estrada separando, não é? E nessa condição eu tenho 2 exemplos. Eu tenho uma soja muito bonita, cima a baixo, folha, mas quando eu vejo a questão do sistema radical por si só, é uma raiz mais desenvolvida, e a explicação básica é que ela foi desenvolvida pós-recevo de soro. Ao contrário disso, eu vejo outra área bonita na parte de cima, tudo alinhado, certo? Mas quando eu vou para a avaliação do sistema radical, é uma área pós-algodão associada a um problema mais sério de compactação, e nessa condição, meus amigos, observa que o sistema radical tem uma limitação de crescimento. Mas, Geraldo, e aí? A soja está bonita, né? Semana choveu 40 milímetros, não está nada problemático, embora eu veja essa diferença no crescimento radical. Quando eu vou para um nível mais detalhado e pego uma câmera térmica e meço a temperatura das plantas, eu observo que aonde eu tenho soja pós-sorgo, eu tenho 1,9 grau a menos. Certo? Isso é muito do ponto de vista de fazer mais fotossíntese, de respirar menos e de fotorrespirar menos. Isso vai ter um impacto, sem dúvida, no ponto de vista produtivo. Lembremos o seguinte, o grande impacto e a nossa grande preocupação como um todo, e ela é verdadeira, é a questão vinculada à falta d'água por si só. Mas um ponto importante é, lembra a quantidade de situações de pico de temperatura que uma planta de soja passa? Então, trabalhar o perfil de solo é de grande relevância. Trabalhar ações de bioestímulo para que essa planta sofra menos essas condições é de grande relevância. E lembramos, nem sempre tu vai bater o olho nessa lavoura e tu vai visualizar. Observa que eu coloco câmera térmica e a partir daí eu vejo essa diferença, não é, no funcionar da planta. Do contrário, isso não aparecia. Então é importante essa percepção. Mas Geraldo, isso aí é muito teórico. Vou dar um exemplo para vocês. Um trabalho americano mostrando o seguinte, se porventura fosse reduzido 5% as perdas com fotorrespiração, essa forma que as plantas têm para se proteger do excesso de energia, reduzir a fotorrespiração em trigo e soja nos Estados Unidos, entraria anualmente $500 milhões a mais na balança comercial. Então, sim, isso tem uma relevância muito grande do ponto de vista produtivo e eu preciso entender desse cenário. E a primeira coisa que a gente tem que falar, quando discute a fisiologia e as estratégias de manejo, é a questão do crescimento radical por si só. Certo? Observa essas áreas com problemas de compactação. As plantas estão mostrando que em um determinado local há um problema de compactação e a raiz tem que fazer uma curva. Toda vez que a raiz tem limitações como essa, ela bebe menos água. Se ela bebe menos água, entra menos carbono pela folha. Se ela bebe menos água, ela bebe menos elementos minerais pelo sistema radical. Outra coisa importante que se fala muito pouco, a mobilidade de ativos. Nós já fizemos um estudo avaliando uma mistura fungicida, um triazol e uma estroblurina, e avaliamos a mobilidade do fungicida em uma condição ótima hídrica. Essa mobilidade foi suficiente para controlar ferrugem, da onde aplicado, até um ponto de 2,5 centímetros. Quando nós reduzimos a água pela metade, essa movimentação que se dava 2,5 foi para 1,2. Então, entendamos o seguinte, pensar no sistema radical, pensar na mobilidade de água também é pensar na mobilidade de ativos, também é pensar na capacidade de cultura. Uma coisa muito relevante é o seguinte, uma soja cheia d'água,
ela tem aproximadamente 90% do seu conteúdo em água, 90%. Agora vejamos o seguinte, se porventura em alguma parte do Brasil, em dezembro, em janeiro, ficar 2, 3 semanas sem água, essa soja pode sair de 80 e poucos, 90% de água e facilmente ir para 85, para 87, para 88. E aí tu faz uma aplicação de um fungicida nessa condição adversa, o que tu tem? Um potencial maior de fitotoxidez. Então lembremos isso, melhorar o sistema radicial, trabalhar o perfil, além de melhorar a temperatura da planta, como eu mostrei agora há pouco para vocês, aquele sistema sorgo e algodão, e aí a soja envolvida e a variação da temperatura. Lembra, entra mais carbono na folha, a planta bebe mais elementos minerais pelo sistema radicial, ativos que se movimentam, vão se movimentar melhor, e os episódios de fitotoxidez, eles se darão em menor escala. Então, isso é muito relevante para nós. Observem essa informação, isso aqui é o trabalho de mestrado de uma orientada minha, da Júlia Renata Schneider. Depois nós publicamos o ano passado parte desse trabalho na Suíça, mas essa informação que eu quero dividir no primeiro momento é uma forma de avaliar estresse oxidativo, fitotoxidez, baseado em água oxigenada, o famoso peróxido de hidrogênio. E que me importa isso, Geraldo? Importa o seguinte: observa que quando a folha fica mais escura, quer dizer que mais sujeira ela tem. Agora observa que só a falta d'água levou ao incremento de 77% nesse tipo de espécie reativa de oxigênio. Agora, quando eu tenho a falta d'água mais um xenobiótico, na fisiologia vegetal, pessoal, nós chamamos de xenobiótico um produto estranho a ela, um fungicida, um inseticida, um herbicida. E observa que quando se faz essa aplicação na condição de restrição hídrica, aquele valor que subiu 77%, com o fungicida foi para 135% a mais sujeira. Mas o que me importa isso na prática, Geraldo? Me importa o seguinte: o custo da empresa planta aumentou, a taxa respiratória da planta aumentou. Trabalhar mecanismos para reduzir esses estresses, como, por exemplo, melhorar o perfil de solo, como, por exemplo, disponibilizar para a planta compostos antioxidantes, vai ser de grande valia para aumentar o potencial produtivo. E a gente precisa de conhecimento técnico para lançar mão dessas ferramentas. E observa essa informação, mais uma imagem, certo? Aquela imagem térmica que eu mostrei foi de 3 semanas atrás, a anterior, em lavouras próximas a Sorriso, no Mato Grosso. Nesse caso, é no interior do Rio Grande do Sul, na safra passada, em janeiro, onde se fez um estímulo no tratamento de sementes. E esse estímulo no tratamento de sementes, pessoal, fez com que as raízes crescessem mais. Lembra que a planta trabalha como um radiador. Ela puxa água e perde água. Isso resfria a planta. Observa que no estágio fenológico de V4, um efeito no tratamento de sementes ainda está existindo aqui. Observa, 27,7 graus, 28,6 graus. Essa diferença de aproximadamente 1 grau, que é muito para uma planta, basicamente ela foi adquirida a partir do estímulo do tratamento de sementes, a partir da capacidade de colocar mais raízes. Então, esse é um ponto de grande relevância. Então, a gente faz um pouco estabelece um pouco essa relação desse panorama da fisiologia vegetal, e eu começo a falar sobre a lógica do estabelecimento. E a lógica da fisiologia do estabelecimento, pessoal, ela é de grande relevância, porque dependendo do ano, se não for um ano absurdamente atípico, eu estou definindo na minha arrancada 50%, quase 60%, em alguns casos, do meu potencial de rendimento. E isso está atrelado a esse tripé: a semente,
protegida, a semente de alto vigor, 90% de vigor é o alto padrão, a semente estimulada. Outro aspecto importante é o processo. A temperatura do solo, acima de 20 graus, no mínimo, a quantidade de água no solo, no mínimo, capacidade de campo na faixa de 50%, a profundidade de semeadura, a velocidade com as suas particularidades. Eu não me atrevo, Brasil afora, de falar o seguinte, temos que sair de 8 por hora e ir para 4 por hora. Eu, por exemplo, há 3 semanas atrás, vi no Mato Grosso semeaduras a 9,6 por hora com um alto padrão. Mas eu também tenho alguns trabalhos de semeaduras de 4 por hora para 8, ter 40 mil plantas a menos. Então, vai depender de tecnologia. Mas eu preciso entender desses detalhes. Outra coisa fundamental que a gente tem de estudo também são as variações na segregação dos fertilizantes. Nós já comparamos adubos formulados e complexos da mesma companhia e chegamos a mostrar variações de até 22 mil plantas a menos, quando nós tínhamos um efeito de segregação, às vezes aumentando o efeito saindo do potássio, às vezes faltando potássio, às vezes faltando fósforo em determinado ponto. Então é importante que esse tripé, do ponto de vista do estabelecimento, dentro de uma ótica da fisiologia, ele esteja a contento. E aí vejamos o seguinte, nós mostramos esse trabalho feito pela Andréa Caverzan, na época fazendo pós-doutorado sob minha supervisão, nós publicamos esse trabalho em 2018 nos Estados Unidos, e observem só, um determinado material de soja, semeado com 90% de vigor, me dando 77 sacas. Perfeito. O que esses números aqui abaixo querem dizer? Se todas as plantas fossem iguais a essa, eu teria 77 sacas de soja. Se fossem iguais a do lado, 74, 93, assim vai. Agora, nós estragamos um pouco a semente soja e fomos, infelizmente, para uma realidade mais comum, Brasil afora. 75% de vigor, que é médio-baixo vigor. Perdemos nessa condição 5 sacas de soja. E observem o jeito das plantas. É a famosa lavoura voo de pica-pau, como nós falamos no Cerrado, no Sul chamamos mais de lavoura picada, não é? Mas observem que uma planta, se todos fossem iguais a essa, eu teria 111 sacas por hectare. Mas a do lado me dá 54, a outra me dá 119, a outra me dá 26. Então, lembremos uma coisa, a soja reduziu o seu ciclo. Nos últimos 10 anos, 20 dias a menos na média. A soja, ela tem uma complexidade maior de gasto do seu metabolismo secundário. Isso faz com que cada dia tenha uma importância maior para ela. A soja ainda aguenta desaforo, como nós falamos. Ela tem uma capacidade de compensar, mas essa capacidade, essa plasticidade fenotípica, ela é cada vez menor. Então, nós precisamos de lavouras cada vez mais homogêneas. Então, esse é um aspecto importante para que nós entendamos. E para isso ocorrer a contento, essa arrancada, tripé, não é? Semente protegida, estimulada, evitar ao máximo a segregação do adubo e cuidar dos processos da semeadura como um todo, velocidade, profundidade e etc. Agora observe esse outro trabalho do nosso grupo, esse trabalho do mestrado do Luciano Eboni, publicado no ano passado na Suíça, onde nós mostramos o seguinte, ele fez uma coisa muito interessante, que é marcar plântulas à medida que elas iam emergindo. Então temos aqui, dentro de um universo de emergência de 5 até 14 dias. Semeou, emergiu em 5 dias, coloca uma cor nessa plântula, até variações de 14 dias. E essa variabilidade nos surpreende absurdamente, pessoal. Eu vou pegar e eu tenho mostrado sempre uma variabilidade muito curta, 5 para 8 dias. Essa variação de 5 para 8 dias, observa só, aquela que emergiu com 5 dias tinha uma área do primeiro trifólio de 30 centímetros. Aquela que demorou só 3 dias a mais, 28. Isso resultou uma diferença de quase 21% a menos, em um local, em um ponto específico. A gente observa essa tendência sempre. Quando eu vou para a área foliar do
no estágio fenológico de V4, observa a diferença, quase 28% essa demora de 3 dias. A soja, como nós falamos, ela tem uma capacidade absurda de compensação. E aí, nesse cenário, aqui em R2, pleno florescimento, ela ainda segue patinando, reduziu esse intervalo, mas passa de uma diferença de 13% na área foliar em pleno florescimento. Então, observa que as coisas vão se seguindo e isso, sem dúvida, vai impactar na produção. Observa o número de legumes. 21 legumes a menos, pessoal. Já o número de grãos por legume é uma característica genética de mais difícil influência. Agora, o número de grãos por planta, chegamos a quase 50 grãos a menos. Então, observa a importância da arrancada homogênea, não é, com a menor variabilidade possível. Tem um trabalho argentino que mostra isso. Toda a variação no tempo na lavoura, isso que eu estou mostrando aqui, ela vai impactar na produtividade da soja. Outro aspecto crucial em relação à massa de grãos, o reflexo se dá em menor escala. Agora, veja isso, observa essa variação de 3 dias, menos 7,4 gramas a menos por planta. Multiplica isso por 250, 300 mil e coloca isso numa escala de sacas por hectare e tu vai te apavorar com o impacto desse estabelecimento. Então, nós vimos nesse trabalho de mestrado do Luciano Boni que a cada dia de atraso na emergência, nesse universo de 5 até 14 dias, nós tivemos uma redução de 2,7 gramas por planta. Então, entendemos a importância desse estabelecimento, não é? E a questão do bioestímulo, ela vai fazer com que esse processo seja mais homogêneo. E outra coisa crucial, pessoal, nós devemos nitrogênio para a soja de maneira geral, certo? Tem um trabalho fantástico feito pela equipe Field Crop Santa Maria, mostrando numa dissertação de mestrado que sojas na faixa de 124 dias para baixo, nós devemos nitrogênio para a soja. Agora, um dos fatores importantes para entregar nitrogênio para a soja é melhorar a nodulação. Esse é o principal fator, não é colocar nitrogênio, é melhorar a FBN. E observe essa característica. O que é o normal? Quando a bactéria infecciona o pelo de uma plântula que faça FBN, ela vai enrolar. Os americanos chamam isso de curling. Esse enrolamento vai dar condições de microclima para novas multiplicações da bactéria e aproximadamente 21 a 28 dias depois eu tenho a formação de novo. Beleza. Agora observe na figura B que nós temos plântulas deficientes em boro, e toda vez que nós temos plântulas deficientes em boro, nós temos menos do hormônio auxina. E se eu tenho menos auxina, eu tenho uma menor capacidade de enraizamento, maior capacidade de formação de pelos. E se eu tenho menos pelos, eu tenho menos pontos de infecção e menos nódulos. Então, entendamos que estimular na arrancada das formas mais variadas possíveis o enraizamento farão com que a pilosidade seja melhorada. Azospirilo, triptofano, auxina, são todos fatores relevantes para melhorar essa pilosidade. E lembra uma coisa, nos nossos trabalhos vinculados a vigor de sementes e produção de grãos, nós mostramos o seguinte: plantas oriundas de sementes de baixo vigor fazem menos FBN, como se mostra nesse material, produzem menos grãos e os grãos são mais leves. Então, dentro desta construção do bioestímulo, eu preciso pensar e entender essa influência da arrancada por si só. E uma coisa que eu tenho visto, de maneira geral, no Brasil, é pensar em lógicas diferentes. Há uma soja no Paraná semeada no pó, depois choveu um pouco em cima, formou um cascão, ela tem dificuldade na emergência. Há uma soja em Campo Novo do Parecis, que o cara precisou usar um herbicida, um Radiant, um Flex, para matar uma planta de algodão e gerou um estresse na planta de soja. Nessas situações como um todo, é obrigatória
há necessidade de reforçar a inoculação. Então, entendamos que trabalhos como esse, observa só, controle sem inocular, 1.800 quilos, inoculação em cobertura, que é um reforço, 2.900 quilos, 1.100 a mais. O que eu tenho feito, pessoal, nos últimos 3 anos em maior escala? A indicação de aplicação de inoculantes em cobertura, certo? Aplicados à noite ou numa condição de sombreamento e próximo à chuva, porque o bradyrhizóbio ele não entra pela folha, ele precisa ser lavado, escorrido e reinfeccionar o sistema radicial. E nós temos uma série de respostas positivas em linhas semelhantes a esse trabalho aqui de Zilli e colaboradores de 2018. 2008. Então, dentro desse cenário, a gente vem aprendendo cada vez mais com esse tipo de estratégia. Então, observem, o que seria o ótimo? Eu chegar em V3 a V5, arrancar plantas com todo cuidado e olhar nódulos de 8 a 12 nódulos na raiz. Não tem isso? Reforcem essa inoculação. Isso é possível ainda dentro do período vegetativo, meus caros, dentro do período vegetativo. Agora, essa informação da fisiologia e das influências como um todo, ela é absurdamente dinâmica e nós precisamos entender do todo. E eu quero dividir mais uma informação com vocês. E a informação é o seguinte: pensar um pouco sobre a arquitetura das plantas, entender um pouco esse cenário desse grande desafio que nós temos. E aí, mais uma vez, quando a gente tem que lançar mão de alguma ferramenta para segurar a planta, é de grande relevância que a gente tenha que mitigar os estresses. E os bioestimulantes, eles trabalham como uma ferramenta interessante nesse contexto também, dentro de um propósito de recuperação. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Agora, lembra aquela coisa, a soja, ela é metamérica. A soja, ela se nutre em fatias. Às vezes, eu tenho determinadas sojas que sofrem com estresse hídrico na arrancada e os entrenós estão curtinhos. Essa mesma soja, se lá na frente ela começa a crescer em demasia, às vezes em função de excesso de chuva e mais tempo fechado. Então, ela vai trabalhando em fatias. Lembra dessa característica nas tomadas de decisão. Esse trabalho feito pela Marielle Miller é um trabalho de mestrado dela, foi orientado por mim, apresentado em 2016, publicado numa revista americana. É um trabalho de caracterização da arquitetura da soja em 3 dimensões. O que eu quero vender da ideia como um todo? Essa é a chegada de luz nos terços. E outra coisa importante é a produção nos terços. O que quer dizer, professor? Se todas as plantas fossem iguais a essa, eu teria 30 sacas que viriam de cima, 50 sacas de soja que viriam de baixo, do meio, e 7 sacas de soja que viriam de baixo. O maior espaço para a gente ganhar mais produtividade é o terço inferior. Há algumas semanas eu rodava lavouras no Paraná e um produtor falou assim para mim: professor, a produção de soja está embaixo, não é? E eu entendi perfeitamente o que ele queria dizer. A gente sabe que em escala a menor produção ela está embaixo. Mas qual é a experiência desse produtor no Paraná? Ele sabe que quando ele coloca uma carga maior de produção no terço inferior, ele ganha mais dinheiro. A rentabilidade dele aumenta. Então, observa o seguinte: o material melhorou a chegada, teve a maior quantidade de chegada de luz no terço inferior, foi o material mais produtivo no terço inferior. Lembrando que tem que chegar luz no terço médio e inferior da soja. Agora, a planta, ela vai regular o seu crescimento baseado em interações hormonais. A soja, sobretudo variado pela produção de citocinina nas pontas das raízes, elas vão subir e vão estimular a planta a produzir mais ramos. À medida que a citocinina induziu a maior produção de ramos, eu tenho nas pontas desses ramos uma maior produção de auxina, que ela vai descer
e induzir a produção de raízes. E a planta vai trabalhando essa regulação. Mas, claro, em função de características de sombreamento, na semana passada eu vi, por exemplo, soja convencional, um TMG 4377, por exemplo, com o ponteiro já acamado, muito tempo fechado, 2 semanas com o tempo fechado, então problemas nesse sentido. Eu quero dividir a ideia com vocês de que precisa chegar luz e também produto. Isso aqui é um trabalho de mestrado do William Pellicer da Rosa, orientado por mim. Hoje nós demonstramos o seguinte: uma ação de travamento da soja, em V3, depois, quando a rua estava fechando, nós avaliamos, nós travamos a soja com lactofen. Não estou dizendo que essa ferramenta que a gente tem que usar obrigatoriamente Brasil afora. Eu quero mostrar só o efeito dela. Observem as chegadas de produtos. Fungicida, na primeira aplicação, na época, não existia aplicação zero, era quando fechava a rua. Então, esse trabalho do William Pellicer, da Rosa, mostra o seguinte: olha a quantidade de gota em cima. Está sobrando fungicida, não é? Eu tenho lá 3 doses de fungicida em cima. Agora, quando eu vou para o terço inferior, olha como é que está o papel do sensível. Para um fungicida, um oxicloreto, um mancozeb, um fungicida de contato, eu estou devendo. Para uma estrobilurina eu estou na tampa, e olha como é que está no outro caso, tá bom? Olha quando eu vou para o terço inferior, uma característica muito comum no Brasil afora, 11 gotas, meus caros. Então eu preciso melhorar a chegada de luz e produto na planta como um todo. E pensar na arquitetura é de grande relevância. E como é que nós avaliamos isso? Como é que nós tomamos isso como base? Uma coisa importante é, eu faço essa avaliação na soja, a maioria dela de crescimento indeterminado, no início do enchimento de grãos, ou no R5.1, onde eu tenho nos 2 últimos entre nós, eu tenho legumes começando o enchimento. E eu avalio o quê? Estatura. Primeiro ponto, soja que tem mais de 90 centímetros, nos nossos estudos, não tem chegada de luz e produto a contento. Segundo ponto importante, quando eu pego uma planta de soja nessa fase, eu viro essa planta de cabeça para baixo, eu observo grupos de folhas, camadas de folhas. O que é importante? Soja que tem mais do que 5 camadas de folha, ela tem muito funcionário para pouco espaço, certo? E a última coisa é a canela. Quantos nós sem fertilidade tem no terço inferior? Certo? Acima de 3 nós, para mim, é canela. Agora, se desses 3 aspectos, 2 deles baterem, ou seja, forem negativos, ou tenho mais de 90 centímetros, eu tenho 5, 6 camadas de folha, eu tenho uma canela,